Olá, pessoal. Hoje eu vou abordar com vocês nesse vídeo alguns aspectos sobre a resolução do exercício 3.6, a resolução em si, né? E também discutir alguns preceitos teóricos que a gente tem que ter quando vai verificar uma seção em concreto armado submetida à flexão composta oblíqua. Então, vocês estão vendo aqui nesse exercício a seção transversal de um pilar de 20 por 60. Esse pilar foi armado com, são 5 barras de 20 milímetros em cada face, ao longo, né, da maior face do pilar, ou seja, a face que tem 60 centímetros. Então, são 5 barras em cada face. Nós temos aí um comprimento nominal, que excede ali a face dos estribos, né, de 3 centímetros. Os estribos em si são de 6,3 milímetros, né, a barrinha de o vergalhão de 1/4 de polegada. Esse concreto que foi utilizado é o C35 e nós estamos usando aqui o aço CA50. O aço tanto para os estribos como para a armadura longitudinal, como é comum, né? E aí, essa questão ela é dividida em 3 partes. Eu acredito que para o andamento didático dessa questão, eu vou acabar gravando um vídeo para cada item desse, porque realmente é um conteúdo muito denso. Então, a letra A, ela pede para que a gente, cadê aqui? Quais são os momentos fletores resistentes últimos à flexão composta reta, considerando um esforço normal de 2.000 kN de compressão em cada direção do pilar. Ou seja, a questão quer saber se eu aplicar um esforço normal de compressão nesse pilar de 2.000 kN, quem é o momento fletor resistente desse pilar, em relação ao eixo X, isoladamente, e quem é o momento fletor resistente em relação ao eixo Y, isoladamente, como se eu tivesse duas flexões compostas retas, né? Então, deixa eu pegar aqui uma linha. Eu tenho aqui o eixo X e tenho aqui o nosso eixo Y. Então, se eu aplicar um esforço normal de 2.000 kN de compressão nesse pilar e avaliar isoladamente a flexão em cada uma das direções, certo? Então, se eu avaliar inicialmente a peça sofrendo flexão em torno do eixo X, ela estaria sujeita a uma flexão composta reta em torno do eixo X. Se eu avaliar essa mesma peça sujeita a um esforço de compressão de 2.000 kN, só que fletindo apenas em relação ao eixo Y, ela também estaria sobre uma flexão composta reta, só que em relação ao eixo Y. E aí vocês vão ver o propósito disso, né? O propósito de avaliar essa peça em si, ela está sujeita a uma flexão composta oblíqua. Mas vocês vão ver que existe um propósito, que vocês só vão perceber na letra B e C. Existe um propósito para eu avaliar essa peça segundo duas flexões compostas retas, né? Uma flexão composta reta em torno do eixo X e depois uma flexão composta reta em torno do eixo Y. Mas o procedimento exato de resolução desse problema, o procedimento mais preciso, seria de fato tratá-lo como ele realmente é, ou seja, uma flexão composta oblíqua, né? Eu tenho um momento fletor ali no eixo X, um momento fletor no eixo Y, e portanto essa peça estaria sujeita a uma flexão composta oblíqua. Mas na letra A, ele pede, né, o enunciado pede para que eu avalie cada direção principal separadamente, ou seja, eu quero saber quem é o momento fletor resistente em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, separadamente, desacoplados, né, desacoplados, quando eu submeto essa peça a um esforço de compressão de 2.000 kN. Naturalmente, para resolver essa letra A, eu vou usar com vocês aqui uma ferramenta computacional gratuita, livre, né, um software livre, que é o Pcalc.
Eu vou abrir aqui o programa. ah, então vocês podem baixá-lo lá no site da TQS, nos aplicativos, né? Atualmente, pelo menos a versão que eu estou usando aqui se encontra na versão 1.4. Deixa eu mostrar aqui, ó. O PCalc ele foi desenvolvido pelo Sander David Cardoso, certo? E ele disponibilizou esse programa já faz um bom tempinho. Eu lembro que eu usei esse programa desde a minha graduação e eu me formei em 2010. Esse programa já existia. É claro que não era essa versão, né? Mas é um programa bem conhecido nacionalmente pelos engenheiros porque ele facilita a questão da análise da flexão composta, tanto reta como oblíqua. Só que a proposta principal desse programa, a proposta principal do PCalc é avaliar a, a resistência, né? Analisar e dimensionar pilares em concreto armado. Só que eu vou usar um módulo que tem dentro dele que permite avaliar apenas seções transversais sujeitas a esforços, a uma flexão composta, né? Por exemplo. Então, aqui nessa aba, da esquerda para a direita, vocês têm primeiro a geometria da seção da peça, né, como um todo. Então, eu posso analisar uma seção transversal isoladamente, como ele abre por default. Assim que você abre o programa, ele já propõe isso, você analisar uma seção isoladamente. E ele permite também, é claro, como ele foi proposto principalmente para isso, pelo que eu entendo, ele permite que eu avalie pilares, né? Por exemplo, pilares biapoiados, pilares em balanço, que é conteúdo que a gente vai ver a partir só da próxima semana, né? É a segunda parte do conteúdo da segunda unidade. Mas aqui o foco é avaliar aquela seção transversal que eu apresentei no exercício de maneira isolada. Então, aquela seção transversal de 20 por eh, 20 de altura e 60 de largura, ela está sujeita a uma flexão composta oblíqua que eu vou desacoplar em duas flexões compostas retas e eu vou fazer isso aqui no PCalc, né? Então, vamos voltar lá para o programa. Na direção X, eu sempre acabo esquecendo, ela tem 60 de largura, né? 60 centímetros e 20 centímetros de altura. Então, eu tenho uma seção retangular, o PCalc permite outras seções transversais. eh, Lembrando que, por exemplo, essas seções vazadas, né, são muito utilizadas para estacas pré-moldadas, principalmente, estacas moldadas em loco também, ó, para fundação, né? Então, o PCalc tem múltiplas aplicações. Mas aqui no nosso problema eu estou usando uma seção retangular. Então, ela tem 60 centímetros desculpa, 60 centímetros na direção X e 20 centímetros na direção Y. Então, eu vou dar um OK. Aqui já vai aparecer para vocês a geometria da seção transversal. Deixa eu ver se eu consigo dar vou conseguir aqui aumentar um pouquinho essa fonte, né? A fonte não, dar um zoom, né? Para melhorar aqui a visualização da tela. Então, eu venho aqui agora na definição de materiais. Então, eu já defini a seção, foi o primeiro botão da esquerda. Eu venho agora para os materiais. E aí a questão o programa me pergunta qual é o FCK que eu estou usando para o meu concreto, qual é a classe de resistência do meu concreto, certo? E ele já mostra aqui, lembrem lá das hipóteses básicas, né, que a gente admite no dimensionamento de peças sujeitas a solicitações normais, a gente admite que o concreto, simplificadamente, tem o diagrama parábola-retângulo e, se eu for simplificar mais ainda, né, um passo além disso, eu posso substituir esse diagrama parábola-retângulo por um diagrama retangular de tensões, com uma tensão aqui de 0,85 do FCD, isso para os concretos do grupo 1, e com uma profundidade de 0,8 do X, né, a profundidade do diagrama retangular de tensões.
Então, o programa vai calcular as tensões no concreto de acordo com esse diagrama aqui, e não com o diagrama retangular de tensões como a gente viu em sala de aula. Ou seja, ele vai usar um processo simplificado ainda, mas não tão simplificado como o nosso, né? Como a gente fez em sala de aula. Então, vamos aqui no. Deixa eu voltar para o nossa apostila, né? Aqui nós temos um concreto C35. C35. Então, lá no nosso software, eu venho aqui e digo, olha, o nosso FCK é o C35. O aço que eu estou usando, as armaduras, né, que eu vou colocar, é um CA50, então a resistência ao escoamento é de 500 megapascal. E a gente tem aquele diagrama elástico, plástico, né? Elástico e linear nesse primeiro trecho, elástico e linear, em que as tensões são proporcionais às deformações até que atinge o patamar de escoamento. E depois as tensões no aço atingem a resistência ao escoamento de cálculo, o FYD. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas aqui tem um FYD. Que para o aço CA50 seria 500 dividido por 1,15, daria 434,8 megapascal, né? A resistência ao escoamento. Então eu dou um OK aqui. Os meus materiais, ou seja, os modelos constitutivos, tanto para o concreto como para o aço, estão devidamente definidos no nosso modelo aqui no nosso programa. Agora vem para o terceiro botão. A gente vai inserir as armaduras. Então, eu vou voltar aqui porque eu sempre acabo esquecendo. Eu tenho 5 barras ao longo da face X, ao longo da face X de 20 milímetros. Então, ao longo da face X, eu tenho 5 barras de 20 milímetros. E ao longo da face Y, eu tenho apenas duas. E ele pergunta aqui qual é o D', ou seja, qual é a distância do centroide das armaduras até a face do nosso elemento estrutural. Aqui a gente pode fazer uma continha simples, né? Acho que eu consigo colocar um texto aqui. O nosso D' seria 3 centímetros do comprimento, mais o diâmetro da armadura do estribo, 0,63, né, centímetros. Lembrando que eu estou colocando aqui em centímetros. Então, o comprimento mais o diâmetro do estribo, mais metade do diâmetro da barra longitudinal, que seria 2 centímetros dividido por 2. Então, ficaria 3 mais 1, 4, 4,63, 4,63 centímetros. Então, lá no nosso programinha, lá no nosso modelinho, lá no pCalc, eu vou colocar um delinho arredondado ali não vou ficar sendo muito preciso, de 4,6 centímetros. Eu não vou ficar me amarrando com esses décimos de milímetro aqui, né? Então, 4,6 centímetros é o nosso delinha. Deixa eu voltar lá, se eu conseguir, né? 4, 4,6. Eu acho que o pCalc trabalha com ponto e não com vírgula, então eu dou um OK. Depois eu vou para as solicitações normais, ou seja, quais são os esforços que agem na nossa seção transversal que eu estou avaliando. E aí o programa, ele considera já por default aqui, ele vem logo de cara que os esforços que eu vou colocar aqui, eles são característicos, de acordo com essa convenção que está apresentada no programa. Então, o esforço normal que eu coloco, se ele vier positivo aqui, é porque ele é de tração, certo? E os momentos fletores em X e Y, eles são positivos se seguirem essa orientação aqui, ó. Apontando para a direita o X e apontando para cima o Y, né? De acordo com o nosso sistema de coordenadas aqui, o destrogiro, né? Que segue a regrinha da mão direita, certo?
E aí, se eu inserir os esforços característicos, no programa, os esforços de cálculo serão obtidos multiplicando esses valores aqui por 1,4, que seria o coeficiente de segurança, das ações, né? O nosso, coeficiente de ponderação. No problema que foi dado para a gente, o esforço de compressão ele é de 2.000 kilonewtons. Ele já vem de cálculo, né? Já é o valor de cálculo. Então eu não vou majorar ele. Então o que é que eu digo para o programa? Eu digo para o programa que esse coeficiente de segurança vai ser 1, 1. Por quê? Porque eu já vou entrar com o esforço de compressão com o seu valor de cálculo, que seria de menos 2.000 kilonewtons. Por que que eu coloquei o sinal de menos? Porque o esforço normal ele é positivo se for de tração e negativo se for de compressão. Aí, para os momentos fletores, eu não preciso, eh, a priori, eu não preciso me preocupar com eles agora. Eu vou deixar o programa, me informar para esse esforço normal, o que é que acontece com a envoltória resistente da minha peça. Para explicar isso, eu vou vir para essa figura aqui, ó, que está na nossa apostila. Então, eu vou ter aqui a nossa envoltória. Eu vou ter a nossa envoltória resistente, que se assemelha àquele Zé Gotinha, né? Como eu já falei para vocês. Aqui eu tenho os momentos fletores resistentes e aqui o esforço normal resistente, certo? Aqui é a origem do sistema de coordenadas, ou seja, nesse pontinho aqui, o esforço normal resistente é zero. Para baixo, eu tenho valores negativos, que seria compressão. Para cima, valores positivos, que seria tração. Então, eu quero saber se eu aplicar um esforço normal de compressão de 2.000 kilonewtons, certo? Quem vai ser o meu momento fletor resistente, isoladamente falando, na direção X? Quem seria o meu momento fletor resistente de cálculo na direção X aqui, ó? E quem seria o meu momento fletor resistente na direção Y? Isso analisando dois casos de flexão composta reta. Então, esse pontinho aqui representa um plano, né, da flexão composta reta, e esse outro pontinho aqui representa outro plano da flexão composta reta. O que eu quero descobrir é, para esse esforço normal, quanto equivale esse momento fletor resistente na direção Y, né, na direção Y, e quanto vale esse outro momento fletor resistente na direção X. E vocês vejam, observem atentamente que variando o esforço normal, esses valores aqui eles vão mudar, né? Ó. Eu posso aumentar eles ou eu posso diminuir eles, né? Os momentos fletores existentes eles podem diminuir à medida que eu vou aumentando aqui o esforço normal de compressão. E eles podem sofrer um leve aumento aqui, um leve aumento até certo ponto, se eu diminuir o esforço normal de compressão, né? Até certo ponto. Depois tem uma quedinha aqui, tem uma quedinha, mas de maneira geral, se eu diminuir o esforço de compressão, o comportamento aqui, o momento fletor resistente, aumente. E se eu aumentar o esforço normal de compressão, os momentos fletores resistentes, eles diminuem de valor. Então, o que o pCalc vai fazer para mim é, para esse esforço normal, obter quem são esses esforços resistentes segundo duas flexões compostas retas, né? Duas flexões compostas retas. Então, eu digo para o programa, olha, o meu esforço normal é de menos 2.000 kilonewtons, mas eu não quero me preocupar com os momentos fletores, eu vou deixar você obter para mim quem é a envoltória resistente para esse esforço normal. É isso que ele vai fazer para mim. Então vamos lá no programa. Aqui nessa janela eu já defini tudo. Eu disse que os momentos fletores são zero, que eu vou deixar ele obter a envoltória para mim. Vou dar um OK. E para
processar o modelo, né? Ele vai discretizar essa seção em vários pequenos elementozinhos, vários quadrados, né? Cada armadura dessa vai ser discretizada por um ponto com as suas coordenadas e ele vai traçar, né, diversas possibilidades de posição da linha neutra, tanto em relação à sua profundidade, como também em relação à inclinação da reta da linha neutra. E também ele vai varrer todos os domínios de deformação que a gente tem na norma 6118, desde o domínio 1, a reta A, até o domínio 5 na reta B. Ele vai varrer todos aqueles domínios. Então isso vai gerar uma envoltória. Só que, como eu falei, a princípio ele vai procurar se existe a possibilidade dessa peça resistir a esse esforço normal de compressão. Se existir essa possibilidade dela resistir a esse esforço normal de compressão, então ele vai obter essa envoltória. Poderia acontecer, né? Poderia acontecer de você colocar um esforço normal de compressão que tivesse muito além das capacidades resistentes daquela seção. Então, é aquele esforço normal de compressão que você colocasse que fosse além da resistência à compressão da peça, estaria fora da envoltória. E aí o programa, ele acabaria dando uma mensagem que não encontrou nenhuma solução, né? Nenhuma envoltória, segundo o plano momento fletor em X, momento fletor em Y e em X, né? Ele não encontrou nenhuma solução para aquele esforço normal resistente que você colocou, que excede a capacidade, ou seja, que ficaria fora do nosso, da nossa envoltória, né? Então vamos voltar, a gente vai pedir para processar, e aí ele processou, tá? Eu vou pegar aqui a lupa, vou pegar aqui a nossa lupa, eu vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, que ele gerou uma envoltória para aquele esforço normal de compressão de cálculo, ele gerou uma envoltória em que eu tenho os momentos fletores resistentes na direção Y e os momentos fletores resistentes na direção X, que é exatamente o que eu estava explicando lá na apostila. O que eu tenho ali no pCalc é o desenho dessa envoltória aqui, ó, dessa envoltória. Então ele está me dizendo que para aquele esforço normal de 2.000 kN, como que a minha seção se comporta em relação aos dois momentos fletores, tanto em direção ao eixo X, aliás, tanto em direção ao eixo Y, como em direção ao eixo X. Eu posso, inclusive, até onde eu lembro, eu posso exportar. Agora eu lembrar aqui, mas eu acho que é em memória. Eu posso vir aqui em memória, deixa eu ajustar aqui na tela o negócio. Eu posso ajustar aqui, vou marcar todas essas opções para ele gerar um relatório. E vou botar um cabeçalho aqui, por exemplo, estruturas de concreto armado 2. Aí eu vou botar a questão 3.6, acho que é isso. 3.6 e gerar um PDF. Então ele já vai ficar lá, já vai abrir direto na minha área de trabalho, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele vai gerar aquela envoltória bem aqui no arquivo em PDF, certo? E a gente vai poder responder a letra A, que ela pede qual é a resistência à flexão nessa peça se você tivesse avaliando só a flexão em torno do eixo X isoladamente e só em relação ao eixo Y isoladamente, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta de desenho, ó. Se essa peça tiver flexão apenas em relação ao eixo X, não importa se eu olho o sentido, aliás, a flexão em torno do eixo X eu tenho que olhar no eixo vertical. Então, não importa se eu olho para cima ou para baixo, ou seja, se o momento fletor em X é positivo ou negativo,
Isso não importa porque a nossa seção transversal ela tem armaduras simétricas. Então, o momento fletor resistente em torno do eixo X, seja para momentos negativos ou positivos. Aliás, positivos ou negativos. Independente disso, como a peça tem armadura simétrica nas duas direções, né, tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y, então não importa se eu vou olhar esse diagrama para cima ou para baixo, não interfere. Eu vou olhar para cima, mas poderia ser esse pontinho aqui, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Eu tenho ali, eu tenho aqui, ó, um momento fletor resistente na direção X de 100 kNm. 100 kNm, momento de cálculo. Então, analisando, eu vou voltar aqui para a nossa apostila, analisando somente a flexão em torno do eixo X, o momento fletor resistente é de 100 kNm, tá? Agora vamos olhar a flexão em torno do eixo Y. A flexão em torno do eixo Y diz que a resistência dessa peça é alguma coisa ali um pouquinho maior do que 300, a gente não sabe exatamente quanto, mas nas minhas análises gráficas que eu fiz na apostila, dava ali 311. Se eu não me engano, tem como a gente, se vocês precisarem de um resultado mais preciso, né? Eu posso, eu acho que eu posso vir aqui no gráfico e pedir para imprimir só esse danado aqui, entendeu? Ó, vamos ver aqui. Acho que é clicar com o botão direito, imprimir. Ele vai perguntar as margens, o tipo de folha, tamanho A4, ok. Vamos ver se ele vai abrir aqui ou se ele salvou na minha área de trabalho. Parece que ele salvou na área de trabalho. Não, isso aqui é o mesmo arquivo que eu já estava olhando. Ah, não, aí ele começou a salvar agora. Então vamos chamar de envoltória resistente. Salvar. Então eu vou lá Agora sim ele salvou. É porque demorou um pouquinho, né? Mas tá aqui, ó. É, Eu não lembro exatamente, mas é porque aqui dá 300, né? E esse pontinho aqui, pela minha análise, deu 311. Agora, deixa eu lembrar como foi que eu obtive. Ah, é só vocês darem um zoom, ó. Rolar o scroll do mouse e aí vocês vão até ter uma precisão adequada. O momento fletor resistente em relação ao eixo Y seria ali alguma coisa entre 311 e 312. Então, se eu continuar dando zoom, eu vou obter ali alguma coisa em 311,5, alguma coisa disso, né? Mas na apostila eu arredondei para um número inteiro. Então, o momento fletor resistente em relação ao eixo Y dessa nossa peça é de 311. Aí vocês vejam que atentamente essa diferença, né? O momento fletor resistente em Y para esse esforço normal, né, de 2.000 kN, ele é 3 vezes maior do que o momento fletor resistente em X. Por quê? Isso tem a ver com a seção transversal e as próprias armaduras, né? Essa peça aqui, ela tem muitas armaduras distantes em relação ao eixo Y, ó. Armaduras que estão bem distantes em relação ao eixo Y. E também essa peça, ela tem uma inércia significativa em relação ao eixo Y. Então, o momento fletor resistente dela em relação ao eixo Y é bem maior do que o momento fletor em relação resistente, né, em relação ao eixo X. Então, com isso a gente consegue resolver a letra A do nosso problema. Aqui na apostila vocês têm toda a discussão, né? Aliás, não tem discussão nenhuma. Eu apenas apresentei figuras. Eu não
Eu não me debrucei em escrever, né, os aspectos teóricos dessa resolução, mas tem os resultados gráficos, né? Tanto dos momentos fletores resistentes da nossa envoltória, como também aquela vista tridimensional que explica. Aqui na apostila eu apresentei a nossa envoltória segundo outra vista, né, que o programa permite. Então eu vou dar aqui dar um zoom. Se vocês, se de repente vocês quiserem ter aquela vista que eu apresentei, por exemplo, eu quero ver a vista que tem o esforço normal e o momento fletor em X. Então tá aqui, ó. Para o meu esforço normal de 2000 kilonewtons de compressão, eu vou ter o momento fletor resistente em X ali em torno de 100 kilonewtons metro, ó. Agora, para o momento fletor em Y, para aquele esforço normal de compressão de 2000 kilonewtons, eu teria um momento fletor resistente que eu teria que dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom, dar um zoom, dar um zoom. Veja que eu estou na linha 2000 kilonewtons, ó. 2000 kilonewtons. Então, dando um zoom, eu vou chegar no momento fletor resistente ali entre 311, em torno de 311, né, ó, kilonewton metro. Eu não coloquei a primeira casa decimal. Mas, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o uso do pCalc, né, para a resolução da nossa letra A, que eu acho muito interessante, né, as aplicações dele dentro da disciplina, dentro do componente curricular e também em situação de projeto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.